muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo de 2022 e nós vamos inaugurar uma série de vídeos semanais no qual nós vamos falar sobre exames de ressonância. E esse vídeo ele vai ser diferente de todos os outros que vocês já viram aqui no canal, porque agora nós vamos trazer dúvidas reais de pessoas reais para falar sobre esse exame. Por quê? A gente estuda a teoria, a gente vê o planejamento, o posicionamento, a gente fala ali de prescrição, de corte, de anatomia, mas as dúvidas de verdade surgem quando a gente está fazendo o exame. Então, essa semana a gente teve uma experiência, né, de fazer alguns abdômenes e agora a gente vai falar sobre essas dúvidas, o que ainda arranha na hora de fazer esse exame. E pode ser que as dúvidas da Genicleia talvez sejam as suas dúvidas também. Então a gente vai contar aqui hoje com a ajuda da Genicleia para fazer esse vídeo e eu espero que vocês gostem. Olá galera do Simplificando, tudo bem? Me chamo Genicleia, é uma honra estar aqui, né? E eu acredito que, como eu, muitas pessoas também têm muita dúvida. Eu estou sanando as que eu tinha. São pouquíssimas que restaram, mas estamos aqui para estudar e aprender, né? Acredito que, como eu falei, como eu, muitas pessoas tenham, eu tinha muita dúvida na hora das fases. Uma vez me perguntaram, me pediram para que eu mostrasse a fase arterial. O que eu fiz? Eu só rolei o mouse lá e mostrei as fases porque eu não sabia identificar a fase arterial e fiquei calada, porque eu também tinha vergonha. E uma coisa, gente, não tenha vergonha de perguntar. Pergunte. Se a pessoa não souber lhe explicar, porque muitas pessoas que já trabalham na área, que já estão ali há bastante tempo, elas não sabem te explicar o porquê daquilo, porque tem muitas pessoas que estão ali no automático, só prescreve os cortes e vai, só prescrição e vai. Então, para começar aqui o nosso bate-papo de hoje, essa evolução, essa busca pela melhoria contínua dentro dos nossos exames de abdômen, a gente vai discutir aqueles artigos que a gente já leu durante a semana, né, que eu mandei para você, que você leu, que eu já li também, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra galera. Bom, esses artigos, eles falam basicamente sobre protocolos de abdômen, sobre pontos importantes como posicionamento, sobre fases do contraste, né, e fala sobre a importância das sequências de pulso dentro do diagnóstico ali de lesões hepáticas principalmente. E aí, para começar mesmo assim, a gente precisa começar a entender onde que começa o exame. Aonde que começa o exame de ressonância para você? Joyce, o exame de ressonância ele começa a partir do momento que você vai lá, o paciente vai fazer a anamnese, né? Chega na recepção, faz todo aquele questionário, você vai chamar ele para a área da ressonância e pergunta novamente ao adentrar a sala. Porque quando ele entra, a responsabilidade toda é sua, né? É muito importante a questão da segurança do paciente. Mas em relação a planejamento, eu acho que o exame ele começa no posicionamento. Se você tem um bom posicionamento, se você tem um bom posicionamento do paciente e da bobina, você consegue ter um planejamento do exame perfeito. Isso é verdade. Inclusive, essa questão da segurança que você mencionou, ela é extremamente importante. Por isso que às vezes eu brinco e eu falo, o exame começa na marcação. Porque lá na marcação, pelo menos aqui na nossa realidade, a recepção, o call center, eles têm o cuidado de verificar se aquele paciente tem algum implante que seja incompatível com a ressonância magnética e se houver, a gente já vê ali se aquele paciente pode ou não fazer o exame de ressonância. Só que quando o paciente chega para você, você vai lá, realmente faz aquela anamnese, você vai pesquisar não só a questão de segurança, mas você começa a pesquisar ali também por que aquele paciente está fazendo. E essa fase do exame, né, eu acho que não dá para dizer que uma fase é mais importante que a outra, acho que todas elas contribuem igualmente para a qualidade de imagem e para o diagnóstico do paciente. Essa fase da anamnese, o que ela vai dizer pra gente ali? Ela vai dizer como que vai ser feito esse exame, se a gente vai priorizar o sinal mais para cima, mais para baixo, se vai ter que fazer em mais de uma fase e principalmente qual protocolo, qual tipo de sequência você vai ter que puxar. Porque vamos supor que esse paciente chegou com indicação clínica lá, um pedido de ressonância magnética do abdômen. E aí a indicação clínica talvez fosse adrenais. Aí a gente vai ter que trabalhar com corte um pouco mais fino, né? A gente vai ter que dar um pouquinho mais de atenção para essa estrutura que normalmente a gente vê, mas não tão bem, dentro do protocolo rotina.
né? Então, e ainda tem aquela questão que às vezes o médico acaba pedindo uma pelve, quando você vai ler o pedido, tem algo mais acima, ou você pega o exame que o paciente trouxe, os exames anteriores, lê os laudos que ele tem e descobre que tem algo a mais e que você precisa aumentar, né? Aumentar corte, aumentar FOV, colocar sequências especiais. isso é verdade. Então, o que acontece? Você posicionou o paciente antes de iniciar o exame. Quando você vai iniciar o exame, quando você faz o localizador, você já confere isso. Por quê? Não existe planejamento nenhum no mundo, não existe recurso na máquina que salve um posicionamento ruim. Então, quando a gente vai lá posicionar o paciente, a gente tem que centralizar. Vamos fazer abdômen superior? É abdômen superior. Então, todo o abdômen superior tem que estar ali dentro dos limites de alcance do sinal que da bobina que você vai utilizar. E com a evolução das bobinas que a gente teve nos últimos anos, a gente tem bobinas aí de superfície, que são bobinas phase array, que te permite utilizar, por exemplo, aceleração. Isso torna as técnicas de imagem, por exemplo, as apneias um pouco mais curtas, mais toleráveis para o paciente. Inclusive, falando da bobina, no artigo que você vai liberar, eu vi o posicionamento do paciente que em muitos lugares a nossa rotina é diferente, né? Porque a bobina é menor, então você acaba que fazendo primeiro o abdômen, pelve e depois o abdômen. E em um desses artigos que nós estávamos lendo, o posicionamento do paciente do abdômen superior, que em muitos lugares tem a bobina flex maior, né, de arranjo, e acaba que colocando o limite superior no processo tifoide para baixo para poder pegar a pelve e já fazer tudo de uma junto. vez, né? E no artigo fala que o superior você tem que colocar, centralizar a bobina com o processo tifoide, ou seja, o meio da bobina. E quando você levanta os braços, né, a bobina vai dar mais ou menos na altura do queixo. Na verdade, mais ou menos na altura do peito ali, né? Aqui. Aqui na altura do peito. Porque o que acontece? O processo tifoide é embaixo. Eu tô contando comigo, eu sou pequena. Então, o alinhamento central da bobina, de fato, ela vem com o processo tifoide, com o externo. Por quê? Você garante metade do sinal para um lado, metade do sinal para o outro. Paciente bem centralizado no meio da mesa vai garantir também um pouco mais de homogeneidade, que é uma das perguntas recorrentes, né? O que eu faço quando eu tenho perca de homogeneidade? Você vai ter que verificar se é uma questão do shimmy da máquina que não tá ok. Sim. Vai ter que verificar se é um problema da bobina ou se esse paciente é tão grande que ele já está alcançando os limites da margem de homogeneidade que o equipamento te dá. Mas o que pode te ajudar no final das contas? Você centraliza o paciente no centro da mesa e aí você puxa essa bobina mais para o abdômen. Você puxa ela mais para que você tenha ali o melhor sinal dela em cima daquela região hepática. Até porque, como a gente está discutindo a questão de abdômen superior, o abdômen superior, ele começa ali na região diafragmática, você tem que pegar todo o fígado. Inclusive, eu costumo brincar, se o teu primeiro corte é fígado, já começou errado. Seu primeiro corte tem que ser tórax, tá? Tem que ser tórax, tem que ser pulmonar. E aí o seu segundo, terceiro corte já pode ser fígado tranquilamente. O último corte, o penúltimo corte é rim, né? Então o último corte você já não pode mais ver o rim. Se você tá cortando em cima ou embaixo, o teu exame tá faltando alguma coisa, pode correr o risco de uma reconvocação. Tem alguma coisa de errado. E além disso, né? Quando o paciente é muito grande, o médico ele já sabe que às vezes aquela gordura periférica ali, aquela gordura subcutânea, na verdade, do paciente, vai ter talvez aí um problema de supressão, porque o paciente às vezes está encostando o abdômen ali no magneto, na body da máquina, e aí é complicado você ter homogeneidade em toda a extensão. Mas se você tem um paciente normal, assim, tipo um paciente padrão, que ele não é tão grande, você conseguiu centralizar e você está tendo problema, ou o paciente, ou você colocou a bobina muito para baixo, e aí teu fígado já tá ruidoso ali, ou tem alguma coisa de errado ali, precisa abrir chamado para ver o que tá acontecendo. Mas normalmente, quando o paciente é muito longo, o paciente é muito gordo, o que pode ajudar também é fazer o seguinte: faz abdominais tomadas, você centraliza bem a bobina, então faz ali metade do abdômen superior e num bloco de corte, e aí faz a outra metade do abdômen superior em outro bloco de corte. E qual é a vantagem disso daqui? Você meio que reposiciona o centro do sinal para o paciente, entendeu?
Então, você tem ali a mesa andando e recentralizando aquilo. Então, você consegue ganhar um pouco aí de homogeneidade dentro desse exame, porque você está abrangendo uma área menor que vai estar mais dentro ali dos limites de homogeneidade da máquina. Isso pode ajudar. Dá mais trabalho, come mais tempo e às vezes você não tem esse tempo de agenda. Então, a gente tem que jogar aí com um pouquinho do que a gente tem. Então, você fez o localizador, você viu lá na imagem que você tem sinal beleza em cima do fígado, vamos começar. Se não tem, reposiciona. E aí, a partir desse momento que o paciente já está posicionado e você tem um limite legal de sinal, a gente começa a falar sobre a execução do exame em si. Então, a gente vai falar dos planejamentos. Normalmente, o que a gente tem de planejamento, de sequência, de plano dentro de um abdômen superior? A gente tem os axiais e os coronais. Né? Normalmente a gente não faz sagital aí para abdômen superior. E aí o nosso abdômen superior, ele começa ali no fígado e ele termina no rim. Lembrando que você tem que ter um corte de segurança para cima e para baixo. Os cortes coronais, ele começa na musculatura posterior e termina na musculatura anterior. Se você está cortando o rim, se você está cortando o fígado antero-posterior, também você pode ter um problema de reconvocação com esse paciente. Quando você começa esse planejamento, você tem 3 imagens na tela, 3 planos. Você vai ter o sagital, você vai ter o coronal e você vai ter o axial. E você precisa usar todas as imagens. Você vai ter uma imagem que é central, que você vai usar como seu ponto de referência, né, que normalmente é a maior imagem ali do trecho anatômico. Mas você tem outras imagens dentro daquele localizador ou dentro de outras sequências que já saíram que pode te ajudar a prescrever aquele plano. Então você usa todas as imagens, você passa todas as imagens dentro desse planejamento, por quê? Porque você começa a ver ali se cortou, se o paciente tem uma patologia que você não viu e se você precisa aumentar o FOV, aumentar corte, né, para atender a necessidade desse paciente. Ô Joyce, eu queria que você nos explicasse como fazer com aquele paciente que ele não colabora com a respiração. Eu sei que você usa o trigger e tudo mais, mas explique para mim, para os demais, a importância do trigger e como ele pode nos ajudar com o paciente que não colabora. Bom, isso é uma questão delicada, porque nem todo paciente realmente vai colaborar. A maior parte deles vão chegar com uma respiração ok, você vai usar ali a compensação respiratória, o gate respiratório e vai dar tudo certo. Que normalmente você tem uma aquisição mais rápida com o gate respiratório do que com o navigator. Só que o paciente que tem a respiração ruim, lamento informar, provavelmente ele vai ter uma respiração ruim tanto com o navigator quanto com o gate respiratório, entendeu? E aí você fez o gate respiratório. E aí a sequência não tá disparando, né? Tá lá parada, o equipamento calibrou, tá lá parado, ele não consegue iniciar a sequência. Provavelmente é porque a frequência respiratória dele tá tão baixa que o equipamento não tá conseguindo identificar. Aí nesse momento a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. Primeiro posicionamento. Você não pode deixar aquele fole, né, sendo pressionado, porque talvez ele perca um pouco da sensibilidade, o equipamento não consegue perceber bem o movimento de encher o peito de ar e soltar do paciente. Então tem que ver se não está apertando. Inclusive no artigo que a gente viu, o que ele fala? Coloca uma espuma na frente e outra atrás para você não causar essa compressão. Outra coisa que pode acontecer, você colocou lá o velcro, pregou direitinho e na hora que você saiu, soltou o gate do paciente. Se por acaso você usa aquele modelo que parece uma molinha, né, um folezinho que fica fazendo esse movimento quando o paciente enche o peito de ar. Se você usa aquele dali, ou até mesmo aquele do balãozinho, você tem que ir lá conferir se não desconectou, e aí o equipamento realmente não está percebendo a respiração do paciente, ou se o paciente, diante do estado de ansiedade dele, ou outra situação, ele não está conseguindo respirar na frequência. Aí ele precisa ser o quê? Orientado. Então você entra na sala e conversa com o paciente. Olha, essa sequência, ela depende da sua frequência respiratória. Eu preciso que o senhor respire um pouco mais rápido, sempre no mesmo ritmo, na mesma frequência, até o final do exame, tudo bem? E aí você volta e espera. Outra coisa que costuma dar errado é o seguinte, às vezes a gente começa ali com uma sequência em apneia e o equipamento está percebendo aquela respiração suspensa do paciente. Aí quando vai iniciar, às vezes você está tentando planejar ali uma sequência que vai ser trigada, que vai utilizar o gate respiratório ali,
ela não consegue ir para frente, você não consegue salvar aquela sequência, porque pelo menos aqui no equipamento da GE, o que a gente faz? A gente atualiza a taxa de frequência respiratória do paciente. E aí, se está muito baixa, ele nem te permite salvar. Então, você espera um pouquinho a respiração do paciente normalizar, depois que você faz essa aquisição, para salvar. Beleza, comecei a aquisição, o paciente não respirou bem, fui lá, conversei com ele continua não colaborando. Então, você já foi lá, conferiu se estava tudo ok com o Foley, com o gate respiratório. Já orientou o paciente, não tá dando jeito, porque tem paciente que não adianta, não vale a pena ficar insistindo naquilo dali. Então vai lá e troca pelo Navigator. Ah, Joyce, minha sequência Navigator ficou pior, né? Porque ele também vai depender da respiração do paciente. Então o que eu faço? Eu fiz uma, fiz outra. Já tá começando a atrasar. Não vale a pena repetir, eu coloco uma sequência single shot em apneia. Porque, por incrível que pareça, a maior parte desses pacientes que não tem uma boa frequência respiratória, eles conseguem fazer apneia. Aí a gente vai lá e coloca a apneia. Ou até você vê que o paciente já é idoso, já é um paciente idoso que você vai conduzir ele para a sala, para sentar, ele já tem aquela dificuldade em falar, você já nem perde tempo, né, Joyce? Você já pega e já troca a sequência pela single shot? Nesse caso, não. Porque o paciente idoso, ele não aguenta segurar a respiração. Aí, nesse caso, se você vê que ele tem uma respiração muito curtinha, que não vai bem com o gate respiratório, você já pode trocar direto pelo Navigator, que tem um tempo de aquisição maior, mas normalmente tende a ter um resultado melhor nesses casos, entendeu? E aí, se é muito idoso, não vale a pena fazer o single shot direto, porque não vai resolver. Até prende no início, mas ele vai soltando. Né? Ele vai soltando. E aí, com os vozinhos, normalmente é diferente. Eles não conseguem fazer apneia, mas eles conseguem fazer sequências com compensação respiratória de boa, tranquilo. Ô Joyce, e você falou sobre orientar o paciente. Aqui eu observei que você entra na sala, conversa com o paciente e fica uma questão mais humana, né? Um atendimento mais humanizado. Isso. Por que é importante? Primeiro, você realmente precisa humanizar esse atendimento. O paciente precisa sentir que você se importa com ele, que ele não é só mais um. E outra coisa, quando você não entra e você só fala por meio do microfone lá da sala, pode ser que o paciente não te compreenda bem. Por quê? Normalmente, o áudio, infelizmente, da GE dentro da sala não é tão bom. Aquele que a gente fala, aquele gravado não, é perfeito, eu acho que é o melhor de todos os fabricantes. E aí às vezes você fala, o paciente não entendeu, e mesmo que o áudio seja bom, se você falar e o paciente não entender, você nem sabe. Então o ideal realmente é ir lá, conversar com ele, treinar com ele a respiração, isso também, entendeu? E ainda tem a questão do protetor auricular, né? Que se o paciente for idoso, ele não consegue ouvir. Tem essa questão, o paciente está com protetor auricular, ele vai ter uma experiência auditiva menor, pelo menos é por isso que a gente faz, né? Que a gente coloca lá o headphone, o protetor auricular, para que ele escute menos ruído, menos barulho. E às vezes a gente fala, realmente ele não vai entender. Então, o ideal nessas situações é tentar conversar com o paciente, porque em mais ou menos 70%, 80% dos casos, a gente consegue resolver orientando o paciente. E aí tem aquela questão do contraste, né? Do paciente que não consegue segurar a respiração. O que pode ser feito? O que eu já fiz algumas vezes? Esses pacientes idosos que não conseguem segurar a respiração, normalmente eles estão com acompanhante. E aí o acompanhante entra. Aí o que a gente faz? A gente fala, olha, essa parte essa parte aqui do contraste, ela é muito importante, não tem como repetir. A gente vai injetar o contraste e vai avaliar ele dentro de um determinado tempo. Se passar esse tempo, eu não consigo ter a mesma informação. Se o senhor também não segurar a respiração, essa informação ela vai ficar borrada, fica complicado, porque a gente não vai ter boas imagens. E aí você pode perguntar para o paciente se ele concorda que o acompanhante dele segure o nariz, enquanto você faz a apneia, né? Então o acompanhante vai lá, segura o nariz do paciente e ele prende o ar ali pela boca. Aí normalmente ele consegue. No nosso equipamento, a gente tem um recurso melhor. O que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer essas sequências pós-contrastes com o Navigator, que inclusive é uma informação que eu coloquei lá na aula de abdômen do pessoal do curso do planejamento e posicionamento. Que por sinal é muito bom. Né? Então tem lá o passo a passo. E aí você só precisa ter cuidado com o tempo, o intervalo que cada sequência vai ter antes de fazer a aquisição da próxima, né? Para você não perder as fases ali.
que inclusive As fases. é uma dúvida. As fases eu acho que mata muita gente. É verdade. Porque as fases são complicadas. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter dentro do protocolo sequências ponderadas em T1, uniphase e outphase. Essa sequência é muito importante para detectar gordura ali dentro de algumas lesões. Isso vai trazer um grau de informação diferente para o radiologista. A gente tem o T2, que vai trazer informação patológica, né? Então, nas lesões, normalmente, principalmente lesões císticas, elas tendem a ter o quê? Um aumento de água. Dependendo do grau de agressividade da lesão, da neoplasia, a gente vai ter ali uma lesão que pode ter um sinal mais baixo? Pode, isso varia muito de lesão para lesão e é papel do radiologista identificar isso daqui. Mas as sequências pós-contrastes que são em T1 com supressão de gordura, elas trazem um grau de informação absurdo, porque elas falam sobre agressividade da lesão, quão vascular ela é, se ela é benigna, se ela é maligna, dá para o médico extrair esse tipo de informação dessas fases. E a gente tem, claro, difusão, que muita gente tem dúvida em relação ao B da difusão. E por que o B da difusão mais baixo não é 0, normalmente é 50? Para a gente conseguir apagar aquele efeito do fluxo ali, que acaba aparecendo brilhante nas imagens e pode confundir o radiologista. Então, para tirar aquele efeito do T2 Shine True, a gente utiliza um B50 e um B mais alto, né? Vai depender do teu radiologista. Tem médico que usa 500, tem médico que usa 700, tem médico que usa um pouco mais alto. E o nosso aqui é um B de 700 que a gente utiliza na rotina. Bom, em relação a esse assunto, você tem alguma dúvida que vale a pena a gente conversar um pouco? Ô Joyce, uma pergunta. A questão de injetar o contraste, o fluxo, tem uma maneira mais específica para injetar? Eu observei que você tem orientações para técnica de enfermagem diferentes, que eu ainda não tinha visto, a respeito do soro, tudo isso, e eu queria te perguntar. Então, o fluxo, a literatura fala pra gente fazer um fluxo de mais ou menos 3, né? Um fluxo de 3 ml por segundo. E aí eu peço as meninas para pegar um acesso 18, porque a gente não injeta na bomba, a gente injeta na mão, para que elas não tenham dificuldade e façam aquela paradinha no meio, você não tenha um fluxo constante da injeção. Então, o nosso acesso aqui é 18, elas injetam na mão e elas contam, eu já ensinei antes para elas, elas contam, tipo, vai fazer 20 ml, 21 ml, aí elas têm que injetar em 7 segundos, vai fazer 10 ml, elas têm que injetar em 3, 4 segundos, que é mais ou menos o tempo que vai dar do fluxo do paciente ali certinho. E essa questão do fluxo, ela é importante porque a gente sabe que a fase arterial, ela começa ali entre 25 e 30 segundos, mas isso depende de algumas circunstâncias, depende do sistema cardiovascular do paciente, depende inclusive se ele não tem, por exemplo, uma cirrose, né? Então, a gente precisa levar isso em consideração. Depende, inclusive, para você não perder tempo, né, do contraste, para que você tenha uma boa imagem, depende até do preenchimento do espaço K. Hoje, normalmente, as nossas sequências são preenchimento de espaço K-cêntrico, se eu não estiver enganado, onde você pega aquela informação do contraste primeiro, preenche o centro do espaço K, que é responsável ali pelos tons de branco e preto da imagem, por literalmente dar contraste à imagem, e depois de um tempo ele vai preenchendo ali as margens do espaço K, que é relevante no que tange ali a resolução espacial. Então, tudo isso é levado em consideração quando você vai injetar o contraste. Um se você não tem fluorotrigger, se você não consegue ver esse contraste chegando em tempo real, se você não consegue fazer um teste do contraste, né? Porque tem serviço que tem esse teste. Sim. E outra questão, eu observei que você faz aqui o fluoro. Em muitos lugares não faz. Qual a diferença do com e sem? Não, você tá vendo o contraste chegar em tempo real e você fala, chegou aqui, é aqui que eu quero, você solta, a margem de erro é muito menor. Mas você pode alcançar esse resultado também com o bolo de com o teste, né? Então você vai lá, injeta normalmente 2 ml de contraste e a máquina faz umas aquisições axiais em cima da aorta descendente ali. E quando chega naquele momento, você consegue mensurar, calcular quanto tempo o contraste levou para chegar ali. E aí você vai, pede para fazer o contraste, você conta quantos segundos levou para chegar e dispara a sequência, né? E aí quando você faz isso, você também precisa lembrar que existe um delay para o paciente encher o peito de ar e segurar.
Como a gente vê o contraste chegando em tempo real aqui, o que que acontece? A gente põe ali no coronal para fazer o abdômen, e aí quando ele enche a pulmonar, que ele pinta o pulmão, eu já disparo a sequência, e aí a máquina dá o comando automático de voz, né, para o paciente encher o peito de ar, prender e segurar. Só que tem lugar que você dá esse comando, e aí normalmente o paciente leva cerca de 7 a 10 segundos para encher o peito de ar e estabilizar ali. Por isso que a gente solta aqui no pulmão, quando o pulmão pinta, quando a pulmonar pinta, e não quando desce na aorta descendente. Porque eu vou ter mais 10 segundos para o paciente encher o peito de ar, prender a respiração e segurar. E aí, nesse caso, a gente vai ter o quê? O fígado apenas com a fase arterial. É nesse ponto que eu e muitas pessoas querem chegar. Me explica, Joyce, a diferença de cada uma delas e como que eu a identifico, porque eu já passei uma situação onde a pessoa falou assim, me mostra a fase arterial, me mostra como ficou boa? Aí você abre tudo não, e fala, eu abri tudo e só fui passando, e a pessoa lá do lado não sabia identificar. E não sabia se realmente ia ficar bom. E eu acredito que muitas pessoas também não saibam. E isso seja uma pedra no sapato, porque é complicado. O que a fase arterial, onde ela vai chegar primeiro? Como que eu consigo identificar a fase arterial? E para que ela vai servir no exame de abdômen? No que ela vai nos ajudar no diagnóstico? A fase arterial ela é importante porque neoplasias normalmente são vascularizadas. Algumas lesões são bem vascularizadas e elas tendem a realçar primeiro, nesse primeiro momento, arterial. 30% do suprimento sanguíneo hepático ali vem da fase da artéria hepática, mas 70% vem da veia porta. Então, nesse primeiro momento, você vai ver ali as artérias cheias de contraste, mas o fígado, ele não está preenchido de contraste ainda. Quando você tem a fase portal ali com cerca de 50, 60 segundos, você já vê o contraste entrando na porta e o fígado, ele tá mais contrastado, ele tá mais homogêneo. Ele tá cheio de fissuras, assim, você olha, é como se tivesse fissuras, né? Isso, vou mostrar aqui na imagem que eu acho que vai ficar mais fácil de você visualizar. Então essa daqui é a fase arterial de um paciente que a gente fez aqui na clínica. Deixa eu dar uma janeladinha para você enxergar melhor. Então você vê a aorta bem contrastada, você vê que tem contraste pulmonar aqui, mas quando você chega no fígado, o fígado já tem algum realce, tá vendo? Só que a porta, né, as veias ali, a parte venosa, ela ainda não tá completamente preenchida. E aí quando você pega e aguarda ali cerca de 50 segundos após a injeção do contraste, você vai encontrar esse tipo de informação. Você vai ter a fase arterial ali tá contrastada, você vai ter a porta cheia de contraste e o contraste mais homogêneo do fígado. E isso traz uma informação legal para o médico, porque quanto mais cedo essa lesão realça, maiores são as chances ali de neoplasia daquela lesão. Então, quando a lesão ela passa pela fase arterial sem contrastar, pela fase portal sem contrastar, ela continua na fase tardia, que vai acontecer ali com cerca de 5 minutos, né? Ela continua sem realce, é uma lesão que tende a não ser grave para o paciente, né? Tende a ser cística. Ou a gente tem uma série de lesões aí hepáticas que não é bem o foco do nosso estudo hoje, mas a gente consegue ver principalmente a diferença entre o arterial e o portal. Mas antes de concluir esse assunto, eu acho que vale a pena voltar aqui na fase arterial e falar sobre isso. O que você precisa ter cuidado aqui na fase arterial? Se você solta o contraste muito cedo, você vai ter contraste aqui na aorta, você vai ter a fase cortical renal aqui já contrastada, mas você não vai ter nada de contraste dentro do fígado. E aí isso é ruim, tá? Bastante ruim. Você precisa ter o fígado nesse nível de contraste aqui. Você tem que ter contraste arterial, a porta ainda não pode estar cheia, mas na próxima fase você já vai ter aí um outro tipo de contraste de imagem, contraste tissulado do fígado, porque você vai ter aí a fase portal também contrastada. Porque aí na fase arterial o médico já vai ver se aquela lesão ela deu uma pequena realçada, né? Que essa é a intenção da arterial. Se tem lesão, já começar a realçar e a fase portal vai realçar tudo? Isso. Seria isso?
Depende do tipo de lesão. Tem lesão que vai ter um realce já periférico, talvez no arterial, talvez um realce completo, aí na fase portal realça mais um pouco, né? Então depende da lesão que você tá vendo ali. E as lesões hepáticas, elas são bem numerosas. Depois a gente pode estar fazendo um vídeo só para falar sobre esses tipos de lesões, porque é um assunto bem complexo que interessa muito mais ao radiologista do que a gente como operador. O que eu acho que é importante, de fato, a gente prestar atenção? Se você consegue encontrar esse padrão, se você sabe que você soltou o contraste no momento certo, né? Que o fígado, ele tá um realce arterial legal, que ele tem um realce portal interessante, que você fez a tardia no tempo certo. E aí isso justifica, inclusive, essa questão do tempo de delay entre uma sequência e outra, aquele delay automático que normalmente já fica salvo no protocolo. Por quê? Você injeta o contraste. E aí, quando você vê o contraste chegar, sei lá, na pulmonar, que nem a gente faz aqui, aí você tem um delay ali de 10 segundos para que dê tempo desse contraste chegar na artéria portal ali. Beleza? Tudo bem. Então, o paciente enche o peito de ar. A aquisição é em apneia, normalmente. Então, essa aquisição, ela vai durar em torno de 15 segundos. No máximo 20, porque o paciente não consegue segurar mais do que isso. E aí, você vai ter um tempo, um intervalo entre o final dessa aquisição e o início da portal. Por quê? Porque você precisa esperar esse contraste circular para chegar na fase portal do paciente, que tem gente que fala, tem autor que fala, por exemplo, que começa entre 60 e 70 segundos. Esse livro azul, por exemplo, ele fala que entre 45 e 60 segundos você já começa a entrar dentro da fase portal. E isso, claro, depende de um monte de fatores, como a gente já falou aqui. Como eu sei que a tardia tá no tempo correto? Se você soltou o arterial no tempo correto, você não vai errar a tardia, porque o protocolo ele já tem lá normalmente uns 20 segundos de delay, entendeu? Então, se você soltou o arterial no tempo certo, ele vai circular e vai chegar na portal no tempo dele certinho. O erro, normalmente, do operador não é na fase portal, nem na fase tardia, é na fase arterial. Que às vezes ele se apressa, né, na emoção ali, acaba soltando muito cedo, e aí você acaba não vendo contraste no fígado. Ou você solta muito tarde e já pegou o portal. E aí quando você pega portal, é só ladeira abaixo, né? Que você perde a primeira informação da fase arterial. Ô Joyce, eu observei que aqui nós utilizamos o contraste do Tarém, entre diversos contrastes que nós temos no mercado. Mas nós temos também o contraste hepato específico. Eu acho que é um terror para quem está começando, vir lá no pedido com Primovist. É o terror para quem está começando na ressonância, né? Faz diferença do contraste convencional que nós utilizamos no dia a dia para o Primovist na fase arterial, portal e tardia? E qual a diferença que tem? Bom, não tem diferença para você fazer o dinâmico. Se você vai fazer uma aquisição de um exame com contraste hepato específico, muito provavelmente o médico quer saber o quê? Se aquela lesão que ele está vendo é uma lesão metastática, ou seja, ela veio de um outro lugar, por exemplo, do crânio, da mama, e criou um sítio ali no fígado, ou se é uma lesão hepática, que nasceu, uma neoplasia, que nasceu lá do fígado de células hepáticas. Então, quando você injeta o Primovist, dentro do dinâmico ali, você não vai ver diferença na imagem. Você vai ter o arterial exatamente como eu mostrei agora, você vai ter o portal, você vai ter a fase de equilíbrio ali. Mas esse contraste, ele tem uma diferença para o contraste convencional. Ele é excretado 50% via renal e 50% via hepática. Então, as próprias células do fígado, os hepatócitos, absorvem esse contraste, e aí a única diferença que você tem é daqui 20 minutos, 10, 20 minutos. Daqui 10, 20 minutos, você vai conseguir ver a árvore biliar contrastada, porque esse contraste está sendo eliminado ali pelas vias biliares, entendeu? Mas para a fase dinâmica, arterial, portal e equilíbrio, você não tem diferença nenhuma, você faz exatamente igual. Inclusive, para você não ficar de mesa parada enquanto você faz um exame como esse, você faz o dinâmico no início, né? Faz os T1s ali, faz o difusão, porque pode causar uma diferença na imagem. E aí você faz o T2 depois do contraste. Era exatamente a parte de mesa parada. Eu ainda não vi aqui como que é realizado o exame com o Primovist, né? Como que você faz? Você tira o paciente da mesa e aguarda, pede para ele aguardar e depois coloca ele novamente para pegar?
Na verdade, não. Aqui no nosso serviço especificamente, a gente não faz com Primovich por conta da baixa demanda e o contraste é muito caro, né? Então optamos por não realizar esse exame aqui. Mas se houvesse a necessidade de fazer, você não tira o paciente da mesa. Você faz os T1s, faz a difusão, injeta no dinâmico e aí sim, você coloca ali o T2 para rodar, né? Que normalmente é trigado, leva uns 3, 4 minutos para realizar, depende da respiração do paciente. Aí você faz o coronal, faz outras aquisições que você tiver no meio do caminho. E aí você vai ter um momento ali de mais ou menos, um intervalo de mais ou menos 10 minutos. E aí você faz a fase do Primovich 10 minutos. E se tiver de 20 minutos no protocolo também, a gente espera mais 10 minutos e faz. Normalmente eu não tiro esse paciente da mesa, porque não vale a pena tirar o paciente por conta do tempo, o intervalo que você gasta para posicionar, reposicionar. Tentar colocar essas imagens de volta dentro do mesmo ID, né? Que aqui na GE a gente não consegue isso. Você não consegue pegar o mesmo protocolo, a mesma pasta que você acabou de utilizar e fazer, tipo, o complemento ali dentro. Então, eu não tiro o paciente da mesa por essa razão. Mas, uma outra coisa que eu acabei de lembrar é o seguinte. O Dotarem, que é o contraste que a gente utiliza aqui, é um contraste convencional. E a gente usa 0,2 ml por quilo de peso do paciente. O Primovich, ele é um contraste de alta relatividade que você vai utilizar 0,1 ml por quilo, tá? Então, só para dizer que não tem diferença nenhuma, não. Tem essa questão da dosagem do contraste, até porque ele tem uma eficiência maior, uma eficiência melhor em termos de relaxamento. Então, você pode utilizar uma dose menor do Primovich no paciente. Então, não sei se você já viu, mas o contraste Primovich, ele vem assim, nessa seringuinha prontinho, uma para cada paciente. Inclusive isso é caro, só vendem de caixa fechada de no mínimo 10 unidades e é por isso que nem todo serviço acaba trabalhando com esse contraste. Bom, ou seja, vale ouro. Vale ouro, vale ouro, tem que ter cuidado. Imagina cair e quebrar um negócio desse, né? Só passar mal. Sai do salário um negócio desse. Não tem nem como esconder, né? Não tem, é muito caro pra esconder que quebrou um troço desse. Enfim. Eu acho que as dúvidas mais recorrentes a gente acabou expondo hoje, né? Sobre as fases, sobre como identificar, sobre cuidados que a gente tem que ter com o paciente. A gente acabou falando nesse vídeo de hoje. E a gente espera fazer outros vídeos nesse sentido. Tá? Inclusive, deixem os temas que vocês querem e a gente vai olhar, né, Joyce, pra gente fazer outros vídeos, porque eu também tenho muitas dúvidas ainda, muitas mesmo. E acredito que muito do seu público vem de pessoas que estão iniciando e pessoas que já estão aí no ramo e que querem se aperfeiçoar mais. E para pessoas que estão iniciando, esses vídeos assim são salvadores da pátria. Então é isso aí, muito obrigada pela participação hoje, acho que enriqueceu bastante o conteúdo. E galera, a gente se vê aqui na próxima semana com um vídeo nesse mesmo estilo. E como a Genicleia falou, já deixem a sugestão aqui nos comentários do assunto da próxima semana que vocês querem ver as perguntas respondidas aqui. Ô gente, vamos lá, né? Porque foi difícil, foi suado fazer esse vídeo aqui, né? Primeira experiência de frente da câmera, né? Vamos lá, né? Valorizar o nosso trabalho, o nosso suor, que foi bem difícil aqui. Curtir, e se você conhecer alguém, sua turma, você que está formando, você que está estudando, ou até você que já é profissional, vamos lá curtir e compartilhar com pessoas que precisam ver esse vídeo, né? Show de bola! Então é isso aí, galera. Já mete o dedão no compartilhar, no curtir, já comenta o assunto da próxima semana e aguarde aí, liga o sininho, tá? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E liga o sininho para você receber a notificação do nosso próximo vídeo, que vai ser nesse mesmo estilo, perguntas e respostas a respeito de um exame específico.